bem-vindos. Vicky, que bom ter vocês aqui comigo, mais uma vez, mais uma live. Vou até colocar um filtrinho aqui, né? Deixa eu ver se tem algum fácil aqui. Aí. Hoje nós vamos falar sobre como mudar o padrão dos relacionamentos. Mas, surpreendentemente, gente, que eu quero falar para vocês que para a gente mudar esses padrões, nós precisamos fazer uma viagem para a gente se conhecer. Boa noite, Giselda, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Confesso para vocês que esse tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema muito relevante, porque interfere não só na repetição de padrões de relacionamentos afetivos, mas em todos os tipos de relacionamentos que a gente vai construir. E hoje nós vamos fazer essa viagem para a gente conhecer a nossa história, para a gente entender por que nós repetimos padrões, por que nós sofremos, por que nós nos colocamos em posições muitas vezes de inferioridade, por que a gente tem dificuldade de dizer não, por que é tão difícil se relacionar, de onde vem tudo isso, por que eu me coloco nessa situação. Então eu quero aproveitar aqui enquanto as pessoas estão chegando, pedir para vocês aí apertar o coraçãozinho aí, vamos chamar mais pessoas aqui para essa live, o conteúdo dela é super relevante, é importante. Eu sei que tem bastante pessoas que falaram que vão chegar um pouquinho atrasada por conta do horário, que estão com compromissos, mas eu tenho certeza que esse conteúdo é importante para qualquer pessoa. Então, manda aí o aviãozinho, chama algumas pessoas que podem vir aqui participar com a gente. E também aperta o coraçãozinho aí, gente. Eu quero aproveitar esse momento também para mandar um oi especial lá pro pessoal do Facebook, lá do Agora MT, que estão aqui com a gente mais uma vez, acompanhando essa live. Falar para vocês, continuem aqui comigo, que hoje o tema vai ser muito relevante, porque a gente vai fazer essa viagem para a gente se conhecer um pouco mais e também conhecer a nossa história. E eu não vou falar muito hoje, sabe? A gente vai conversar aí uns 30 minutos sobre essa questão, por que a gente repete esses padrões, por que nós estamos sempre, parece, com a vida caminhando assim, travada, a gente não consegue evoluir. Então, tudo isso, gente, por incrível que pareça, ele está muito relacionado com a nossa criança interior, com o que a gente passou na nossa infância, com o que a gente aprendeu na nossa infância, com as memórias que os nossos pais trouxeram da infância deles. Eles trouxeram pra gente isso, passaram muitas vezes por palavras, outras vezes por forma de comportar, outras vezes pela forma que nos educaram, suas crenças, e isso foi significado pela gente lá na infância, e isso é que nos direciona a determinados tipos de relacionamentos. Pode acontecer tanto por repetição de padrões, porque em todas as histórias de mulheres, se a gente olhar para a história assim, gente, 99% das mulheres que eu atendo, quando a gente vai olhar para a história delas, quando eu peço, olhe para a sua história, como são os relacionamentos das mulheres que viveram antes de você, como são os relacionamentos dos homens do seu sistema familiar. E, gente, quase 100% das pessoas têm poucas referências sobre relacionamentos saudáveis. Então, por isso que muitas vezes a gente até começa a se relacionar com uma pessoa decente, mas a gente não quer, lá no nosso inconsciente, a gente não quer acreditar que aquilo ali é real, que aquilo é verdadeiro, que aquela pessoa realmente pode corresponder a um relacionamento que não seja nem um conto de fadas, daqueles que a gente aprende nas histórias, em quadrinhos, nas histórias infantis, quando a gente é criança, que isso não existe. E também esse formato de educação também acaba nos levando, criando projeções do príncipe encantado, e que isso não acontece na vida real. Então, nós precisamos, quero dar oi para Manu. Oi, Manu, seja bem-vinda aqui. Manu, a gente vai fazer uma live também, né, Manu? A Nagel, obrigada, Nagel.
Vão aí, gente, vão apertando esse coraçãozinho aí pra gente começar já de fato aí falar sobre o tema da nossa live, que eu tô fazendo só uma introdução aqui, pra depois a gente entrar profundamente aí no tema que realmente vai vocês vão dar um passo hoje. O que eu quero falar pra vocês? Que isso que a gente vai começar aqui hoje, na verdade a gente já vem trabalhando essas questões de ressignificadores, de olhar para a nossa história já tem algum tempo. Mas hoje a gente vai dar um passo muito mais profundo. O conteúdo que eu vou dar aqui para vocês é conteúdo de aulas minhas, tá? Então, realmente é um conteúdo profundo e hoje eu vou entregar aqui para vocês darem esse passo aí para transformação. Porque, gente, não existe essa história e se alguém prometer para vocês que você vai fazer algum procedimento e você vai, de uma hora para outra, ressignificar tudo, não existe. Principalmente a viagem do autoconhecimento. Ela não acontece de um dia para o outro. Você vai olhar para por isso que um exercício que você faz não é uma vez só. Você precisa continuar fazendo aquele exercício para você de fato ir ressignificando, porque aconteceram tantas coisas na nossa história e também na história dos nossos pais e daqueles que antecederam eles, que estão ali nas memórias familiares, que se a gente olhar é muita coisa. Então não tem como você fazer um exercício hoje e você ficar 100% curada. Mas você fazendo hoje, fazendo amanhã de novo, porque essa live vai ficar gravada, você sim pode dar um grande passo para você ressignificar os relacionamentos na sua vida. Não só relacionamentos afetivos, também como relacionamentos de amizade, relacionamentos com os nossos irmãos. Por quê? Quando a gente repete o mesmo tipo de padrão, significa que nós estamos nos conectando com determinado tipo de pessoas. E se nós estamos nos conectando com determinado tipo de pessoas para relacionamentos afetivos, isso significa que nós também temos mais ou menos aquela mesma conexão, não na mesma profundidade, mas nas nossas amizades, nos relacionamentos de trabalho, em tudo que a gente faz. E tudo isso, gente, é resultado das carências e das faltas e do vazio que a gente traz dentro da gente. Então, eu só vou mudar esse padrão nas minhas escolhas a partir do momento que eu preencher esse vazio. E esse vazio eu não vou preencher com outra pessoa, porque enquanto eu buscar preencher o vazio que está dentro de mim, que é a dificuldade de dizer não, que é a necessidade de buscar a aprovação dos outros. Enquanto eu ficar dependendo dos outros para preencher o meu vazio, ou preencher o vazio com gastos, ou preencher o vazio com trabalhando igual louco, pensando que eu preciso ganhar dinheiro sempre e nunca está bom, nunca é o suficiente, e ali eu acabo com a minha saúde de tanto trabalhar. Por quê? Eu estou tentando preencher o vazio, eu estou buscando a aceitação, que muitas vezes ela vem lá, às vezes até lá anterior ao nosso nascimento, ainda quando a gente está no útero da nossa mãe. Então, o que eu quero falar aqui para vocês, que esse vazio nós não vamos preencher com homens, nós não vamos preencher com mulheres, nós vamos preencher com a gente mesmo. A partir do momento que a gente se reconectar com a nossa força, a gente se conectar com a nossa origem e entender que nós somos frutos do amor, independentemente do que tenha acontecido, nós somos frutos do amor e nós somos importantes para esse universo. A partir do momento que a gente tiver essa concepção da nossa importância, a gente consegue se colocar em primeiro lugar, a gente consegue dizer não. A gente consegue dizer não sem culpa, porque não adianta eu dizer não para a pessoa e eu ficar sentindo culpa. Então, nós precisamos entender isso, que todas as dificuldades que eu tenho, elas estão aqui dentro. Então, quando a pessoa fala assim, mas o
que que eu faço? O que que eu tenho? Eu tenho dedo podre para escolher pessoas que vão me relacionar? Eu tenho dedo podres para escolher homens, porque eu saio de um e entro no outro. E isso já está te mostrando, já está te dando a resposta. Porque você tem uma força que te conecta com aquele tipo de pessoa. Por mais que você rejeite, que você fala que não é aquilo, você se conecta com aquilo. Então, enquanto você não ressignificar essas carências, essa escassez que você traz dentro de você, você vai sempre buscar se relacionar com esse tipo de pessoa. E eu tô falando isso porque eu vivi isso, e o que eu tô falando para vocês aqui é por experiência própria. Além de eu estudar muito, de buscar conhecimento, tudo que eu falo para vocês foi o que eu vivi, o que eu ressignifiquei, e eu entendo que é importante também contribuir com você. Essa semana tiveram várias pessoas que entraram em contato comigo no WhatsApp, no direct, falando sobre essa questão de repetição de padrões, porque a gente começou a falar na semana passada sobre traição, e aí isso abriu brecha para falar sobre esse tema, porque geralmente quando você se relaciona com um homem que trai, você sai daquele relacionamento e você vai para outro e você é atraída novamente, e aí vai dar continuidade sempre nesse mesmo padrão. O que eu quero falar para você, a pessoa que trai, como eu falei na semana passada, ela tem um vazio que ela tenta preencher através da traição, que também é resultado das carências e daquilo que ela aprendeu como referência lá na infância. Agora, quando a gente repete a mesma escolha com as pessoas que nós vamos nos relacionar, nós também estamos fazendo isso em razão das nossas escolhas lá da infância. A primeira coisa que nós precisamos entender, antes da gente falar propriamente dito sobre essa repetição de padrões, é que nós precisamos entender a nossa origem, que nós somos origem de duas pessoas, o nosso pai e a nossa mãe. Essas duas pessoas, por mais que quando a gente é criança, muitas vezes a gente projeta pessoas perfeitas, os super pais, aquilo que a gente projeta, que a gente gostaria que os nossos pais fizessem tudo aquilo que a gente queria. E aí você cria perspectivas e projeções em relação aos seus pais, que não são reais, porque os nossos pais, antes de serem pais, eles são filhos. E assim como a gente, eles também significaram dores, sofrimentos, abandonos, sentimentos de rejeição. E aí é onde vem a repetição de padrões. Muitas vezes eu me conecto com a dor da minha mãe, ainda quando eu era bem bebezinha e criança, eu me conecto com a dor dela. E aí eu quero carregar aquele peso e eu não me sinto merecedora de construir um relacionamento diferente. Então, inconscientemente, eu carrego as dores da minha mãe. Mesmo que às vezes, depois eu cresço, eu fico revoltada em relação ao comportamento da minha mãe, por que ela aturou aquele relacionamento daquele jeito, porque ela aceitava as humilhações, mas mesmo sem querer, eu acabo repetindo, às vezes de uma forma até um pouco disfarçada, mas eu acabo repetindo a minha mãe nas minhas escolhas. Geralmente homens parecidos com meu pai, né? Pessoas que... meu pai biológico. Então, mesmo que eu tenha sido adotada por outro casal, eu trago dentro de mim referências dos meus pais biológicos. Mas é claro que quando eu cresço nesse ambiente com os meus pais biológicos, a maior referência que eu vou levar para minha vida são daquelas duas pessoas. Então começa por ali. Eles não são perfeitos, eles são humanos, eles também tiveram dores e sofrimentos que eles não souberam lidar. Os pais deles também não souberam lidar com tanta coisa, foi transferido para eles, mas mesmo assim, eles deram a vida pra gente.
por mais difícil que tenha sido, eles acabaram escolhendo por dar a vida pra gente. Então, começa as nossas memórias de rejeição, muitas vezes, exatamente nesse momento. Nós temos, assim, muitos pais jovens, muito jovens, 16, 17 anos, e quando a menina descobre que está grávida, ou quando o pai descobre que a sua namorada está grávida, vem um desespero. Muitas vezes, esse desespero, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Nós não temos maturidade para ser pais. Será que nós vamos fazer um aborto? Então, tudo isso que é tratado ali nesse início dessa gestação, ali, o feto, tudo que acontece ali, ele já começa a absorver essas memórias de rejeição. Mesmo que elas tenham acontecido apenas por alguns dias, alguns momentos, algumas falas, em algum momento de desespero. Então, pode acontecer que depois que essa criança nasça, essa mãe e esse pai são muito felizes, dão de tudo para ela, fazem de tudo por ela, mas ela traz um vazio lá dentro dela, que ela não sabe de onde que vem. E aí ela tem quando acontece isso, ela nasce e aí ela pensa que lá no inconsciente, movida pelas memórias do inconsciente, ela pensa que para ela não ser rejeitada, ela precisa sempre ser submissa, ela precisa fazer tudo para agradar os outros, ela precisa agradar o pai e a mãe primeiro, ser aquela menina boazinha, aquele menino boazinho, bonzinho, para agradar o pai, para não ser rejeitado. Muitas vezes essas memórias que a gente traz na nossa vida adulta, que a gente leva uma vida de escassez, elas estão ali por breves momentos que tem acontecido. Mas como uma criança, como quando você é bebê, quando você é feto, você não tem como você mensurar a gravidade daquilo, você leva aquilo como uma verdade real e que para você, porque você permitiram que você nascesse e você acha que você sempre precisa compensar aquilo. E como que você vai compensar? Dizendo sim para todo mundo, fazendo tudo para todo mundo e se largando de lado. Então, quando a gente caminha para esse tipo de relacionamento, a gente está preenchendo esse vazio. Esse vazio que muitas vezes a gente traz lá do início da nossa origem. É claro que existem situações que depois que você nasceu, que os pais são abusivos, que os pais não sabem lidar, porque eles também estão trabalhando com as crenças, traumas, com as dores deles, e eles não sabem fazer diferente com o filho. E aí tudo isso que acontece ali naquele momento na infância são as memórias que a gente significa e que a gente leva para o nosso inconsciente e que são as informações que nos movem no dia a dia. Então, isso é aquilo que realmente faz a diferença. A partir do momento, e não é de um dia para o outro que você vai falar, não, agora eu entendi. Eu olhei lá para trás e eu entendi realmente que a minha mãe, ela é um ser humano, que ela erra assim como eu, e que isso aconteceu porque ela era jovem, tá? Eu, ser adulto, eu consigo olhar e entender isso. Mas a minha criança, que está lá dentro, ferida, machucada, ela consegue de fato entender? Porque se essa criança não conseguir ressignificar, ela vai continuar ali te movendo, fazendo com que você tenha dificuldades de se relacionar, que você tenha sentimento de culpa, que aquele vazio continua ali. Por isso que quando a gente fala, e a conexão com a criança interior, hoje é um trabalho que a gente faz através da constelação familiar, mas que isso já é falado por Freud na psicanálise. Ele criou todas as fases da criança. Então, através da psicanálise, Freud já trabalhava isso. Todos nós temos uma criança. Essa criança pode ser ferida, essa criança pode ser a filhinha do papai. Então, Freud ainda qualifica vários tipos de criança. A criança
que faz tudo pelos outros, a criança que acha que é a mandona, que é a salvadora da pátria. Então nós temos pelo menos 9 tipos de crianças feridas, tá? A criança que é a que resolve tudo, a Luciana falou, a minha criança interior não conseguiu ressignificar. Então, porque não é de um dia para o outro, Luciana, não é de um dia para o outro, mas assim, hoje eu falei para vocês, nós não vamos falar tanto sobre o tema, porque eu quero fazer um exercício com vocês e ele leva pelo menos uns 20 minutos, tá? Então, nós vamos fazer um exercício e depois eu vou deixar salvo aqui a live e vocês vão fazer esse exercício por pelo menos 21 dias, tá? Existem pesquisas que já demonstram que toda mudança, ela acontece com 21 dias, você consegue mudar um hábito. Então, porque... não tô falando que isso seja um hábito, mas você está acostumada a lidar daquele jeito. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar diariamente, ressignificando aquilo que te faz sentir culpa, aquilo que faz você não conseguir dizer não, aquilo que te impede de construir relacionamentos saudáveis, tudo isso você vai ressignificando. Então, pelo menos 21 dias vocês fazem esse exercício, que ele realmente vai ser transformador na vida de vocês. Não tem como eu falar assim, fez uma vez, a primeira vez pode ser que ela seja mais impactante, porque aí ela vai despertar em você muitos sentimentos. Então, a primeira vez, oi Rosana, seja bem-vinda. Então, a primeira vez, ela pode ser que você chore, que você se conecte, que você sinta o vazio. Pode ser que na segunda já não aconteça isso, porque você já começou a ressignificar, mas é muito importante. Então, muitas vezes a gente fica tratando efeitos, gente. A gente vai num relacionamento, um relacionamento tóxico, abusivo, você vai lá, aí aquilo lá te deixa mal, te deixa depressiva, te deixa com raiva, então você vai tratando os efeitos. Beleza, você vai tratando os efeitos, vai passar por um momento esses efeitos, mas você não tratou a causa. Se você não tratar a causa, você vai caminhar para o mesmo tipo porque você não mudou, você só tratou o efeito, então você vai caminhar para o mesmo tipo de relacionamento. Então, o que eu tô propondo para vocês aqui hoje é realmente a gente fazer essa conexão com a nossa criança interior. E aí dar esse passo para você começar a fazer essa viagem para a mudança do seu interior, para você se conectar com você mesma, para você se olhar, para você se enxergar, para você se conhecer, porque às vezes nós passamos uma vida inteira aqui fazendo, resolvendo as coisas para todo mundo e a gente não olha pra gente. E é isso que tá faltando. Essa criança muitas vezes tá ali chorando ali dentro de você, pedindo um pouco de atenção e você tá ali, dando atenção para todo mundo, menos para sua criança. Então, é isso que eu quero propor para vocês, pra gente realmente fazer essa conexão de olhar pra gente e aí, depois que a gente se olhar, nós vamos conseguir olhar para o mundo de outra forma. Porque aí a gente vai resgatar a nossa força interior, a gente vai fazer diferente, a gente vai se dar o devido valor, nos fortalecer nessa força interior que nós temos, sabermos que nós somos frutos do amor, independentemente do que tenha acontecido depois. Por mais difícil que tenha sido, por maior que tenha sido o desespero dos nossos pais, por maior que tenha acontecido, seja qualquer coisa que tenha acontecido durante aquela gestação, o principal, ela permitiu que a gente nascesse com vida, ela nos nutriu, ela nos alimentou. Ela pode ter entregue a gente para adoção no outro dia, mas ela permitiu que a gente nascesse com vida. Ela suportou tudo, todas as dores, todos os sofrimentos, todos os traumas, né? Saber lá todos os transtornos que eles tinham, eles suportaram tudo isso para que a gente estivesse aqui com vida. Então, a partir do momento que a gente olha, que a gente faz essa reconexão, a gente começa a enxergar e olhar de forma diferente para as coisas que acontecem na nossa vida. A gente começa a olhar para os nossos pais de forma diferente, porque nós temos que entender que
os pais biológicos, eles nunca vão ser substituídos, nunca. Ah, mas pai é quem cria. A pessoa que cria, ela só está conseguindo criar o outro lá, aquela criança, porque o pai biológico e a mãe biológica deram vida para ele. Se não fosse aquelas duas pessoas darem a vida, o pai adotivo não teria condições dele te dar vida. Ele não teria condições. Então, nós temos que ser muito gratos aos pais adotivos, naqueles casos que a gente tem pais adotivos. Nós temos que ser muito gratos, mas o lugar de pai e mãe são os biológicos. Por quê? Ninguém mais te daria vida, só eles. Então, dentro das constelações familiares, no caso de adoção, Bert Hellinger ainda fala que os pais biológicos, eles não podem jamais rejeitar os pais adotivos, eles não podem jamais rejeitar os pais biológicos, esconder do filho, não falar, por quê? Ele cria um emaranhamento muito grande para a vida daquela criança, porque se não fosse aqueles dois, os biológicos, por pior que seja, gente, porque a gente sabe que existem pais abusivos, nós sabemos que existem pais criminosos, nós sabemos de tudo isso, mas a nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela só existe porque aquele homem e aquela mulher se encontraram, nem que tenha sido um encontro só, mas eles se encontraram e nos deram a vida. E toda vez, gente, que num relacionamento alguém tenta substituir o papel do pai ou da mãe, por exemplo, num relacionamento, você começa a se relacionar com uma pessoa que já foi casada. E aí você decide que você quer ser a mãe dos filhos dele. Não vai dar certo. Porque aquelas duas pessoas, aqueles filhos já têm uma mãe, já têm um pai. Então você tem que tratar bem, você tem que cuidar, você tem que fazer o papel da boadrasta, mas não de mãe. Porque se você assume esse papel, você vai ter vários emaranhamentos, porque aquela função não é sua. Aquela mãe, por exemplo, ela pode se sentir excluída. Enquanto ela se sentir excluída, a sua relação não flui, não vai bem. Então, nós temos que ter essa consciência que a origem, nós precisamos respeitar quem chegou antes, quem fez parte da nossa vida, porque nós somos resultados de tudo que a gente viveu e de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Então, nós não podemos assumir o papel de outro, porque se a gente assumir o papel de outra pessoa, o nosso papel fica vago ali para outra pessoa substituir o nosso papel. Então, você está vendo? Se eu começo a me relacionar com uma pessoa casada e eu quero ser a mãe dos filhos que ele teve no primeiro casamento, eu vou assumir esse papel, eu vou ter vários problemas porque eu deixo de ser a esposa. Aí eu vou transferir para mim todos os problemas que ele teve naquela relação anterior. Enquanto que se eu for inteligente, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar, eu vou ser grata às pessoas, à ex-esposa, ao ex-esposo, porque eles foram importantes na vida daquela pessoa que está comigo, mas eu jamais vou querer assumir o lugar dela. Por quê? Até porque quando o meu esposo, ou o seu esposo, ou a sua namorada estava lá com a outra pessoa, ela ainda não tinha evoluído como ela está evoluída hoje, quando ela está com você. Ela não estava preparada ainda para estar com você. Então, quando você assume o lugar daquela outra pessoa, você deixa o seu espaço vago. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente, em tudo que a gente vai fazer na vida, para a gente não sair do nosso lugar, para a gente não assumir o lugar de outra pessoa. Porque quando a gente assume o papel de outra pessoa, o nosso papel fica vago. Igual lá quando a gente é criança. Os nossos pais estão tendo problemas de relacionamentos e a criança, muitas vezes, ela acha que ela pode entrar lá naquela relação e salvar o relacionamento dos pais. Mas isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque os pais, eles são grandes, eles são adultos e eles são cheios de traumas, de crenças, de dores e sofrimentos que eles trouxeram para aquele relacionamento, que eles não estão conseguindo lidar. Então, como que uma criança vai entrar lá e vai resolver aqueles problemas? Tudo isso que acontece lá na nossa infância,
ele fica dentro dessa criança ferida que nós temos aqui dentro. E que é o que nos move. Então a gente vê muitos comportamentos, por exemplo, de homens, que eles são super infantilizados, né? Que na hora de se relacionar com as mulheres, eles são super crianças, eles não conseguem assumir o papel de homem. Então, esse homem, ele traz referências da infância dele que realmente que ele significou lá e que ele não consegue crescer. Ele age através da criança, ele não consegue assumir a maturidade. Então esse é um tipo de perfil. Então quem você está atraindo para você? Porque quando nós estamos caminhando para um determinado tipo de pessoa, quer dizer, a gente não pode ficar olhando só para o defeito do outro, nós temos que olhar para a gente e falar assim, o que eu tenho, né? O que tem em mim que está me conectando com esse tipo de pessoa? O que eu trago dentro de mim que está me conectando com esse tipo de pessoa? E a única forma que você tem de ter essa resposta é você olhando para essa criança, é você olhando para dentro de você, olhando para essa criança, olhando o que ela passou, qual é a carência, qual a necessidade dela. Porque nós passamos uma vida inteira sem olhar para nossa criança interior. E quando a gente vai falar, igual hoje eu tô falando aqui, nós vamos fazer essa reconexão agora, vamos começar com a nossa criança interior. E eu quero falar para você, muitas pessoas, elas ficam ficam até sem graça, meio sem jeito, elas falam assim, não tem nada a ver isso, gente, mas tem, tá? O que eu quero falar para vocês, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer aqui para mim, se tiverem alguma pergunta aqui fazer antes da gente começar o exercício, façam essa pergunta, manda a pergunta aqui que eu vou responder, porque daí nós vamos começar esse exercício, porque hoje ele é meio longuinho, tá? Ele vai ter uns 12 minutos e é um exercício realmente transformador. E eu vou pedir para vocês, se vocês, dependendo do lugar que vocês estejam, vão para um lugar assim bem tranquilo, onde vocês possam se conectar mesmo com essa criança, se permitam fazer isso sem nenhum tipo de preconceito, tá? Existem pessoas que têm preconceitos, daí elas não conseguem se entregar. Mas por quê? Como que eu vou falar com a minha criança interior? Isso não tem nada a ver. Tem, gente, eu vou falar pra vocês porque isso é transformador. Não só foi na minha vida, como foi na vida de muitas pessoas. É quase uma possibilidade. A criança se comporta como criança, certo? Exatamente. E quando ela tá no controle da sua vida, é ela que vai assumir o controle na hora de tomar as decisões. Daí vem a infantilidade, o medo. Porque quem tem medo é a criança que é insegura. Então é lá da infância. Então quando você está no adulto, quando você não está lá nessa criança ferida, quando você precisa tomar decisões, você vai agir de forma madura. Agora, quando você tem medo, tem insegurança, tem culpa, isso daí geralmente está ligado a essa criança ferida. Só que nós temos crianças que elas são feridas também por elas serem recebidas demais na infância. Aqui eu não tô falando só de criança que ela teve falta, não. Nós temos muitas crianças que são mimadas demais, que recebem demais, e aí depois, na vida adulta, elas não sabem lidar também com a rejeição, com qualquer coisa que acontece para elas com crítica, porque daí qualquer coisa que acontece para elas é a pior coisa do mundo. Então, esse também é um tipo de criança ferida. Por exemplo, no trabalho, Giselda, uma pessoa madura, consciente, ela sabe que às vezes você pode fazer um trabalho e você mandar para o chefe ou para algum superior e ele fazer algumas correções lá. Falar assim, olha, tá perfeito, tá ótimo o trabalho, só que aqui eu gostaria que você fizesse isso, ali você fizesse aquilo. Para uma criança que ela está ferida, que ela está lá que ela recebeu demais e que ela traz essa criança ferida por ela ter recebido demais, qualquer crítica ela não consegue absorver. Para ela esquece a palavra, o trabalho tá ótimo, e ela vai fixar só
que teve que corrigir, ela vai ficar com vergonha, ela vai ficar... Então, tudo isso é resultado da criança ferida. A Elis fala assim, eu sou habilitada para dirigir há 18 anos e tenho medo de pegar o carro para sair na esquina. Acho que tem relação com isso. Pode ter, sim. Pode ter relação com isso. Pode ser que você esteja identificada com a dor de alguma outra pessoa da sua família, seu pai, seu tio, seu avô, alguém, outra pessoa. Ou pode ter acontecido um acidente em determinado momento e aquilo trouxe um trauma para você. Então, existem N possibilidades. Nesse caso aí, Elis, seria bom você fazer uma constelação para você identificar de fato o que é que gera esse medo que você tem. Mas pode ser que durante esse exercício para tomar a criança que você já consiga se conectar. Então, mas é uma questão mais específica. Mas se você conseguir se conectar agora nesse momento e entender de onde vem esse medo, essa insegurança, mas pode ter certeza que ele está ligado a alguma questão familiar aí, ou de repetição, ou de você se identificar com a dor de outra pessoa que pode ter morrido num acidente, que pode ter acontecido alguma coisa, assim, algo nesse sentido te traumatizou. Pode ser, por exemplo, quando a sua mãe estava grávida, ela pode ter levado um susto. Então, são N as possibilidades que poderiam acontecer para gerar esse trauma, mas geralmente elas estão ligadas, esses medos e inseguranças, eles estão ligados a alguma questão que você viveu ou por você se identificar com a dor de alguém. Mais alguma pergunta, gente, pra gente começar o exercício? Fala aí pra mim se tem mais alguma pergunta, senão eu vou por aqui, eu vou colocar a nossa musiquinha aqui pra gente começar. Tudo certo, então, pra gente começar? Tudo certinho? Então, vamos começar. Eu vou pedir pra vocês... ficarem num lugar tranquilo, que vocês não sejam interrompidas, tá? Aí, vocês estão ouvindo a música? Eu coloquei o som bem baixinho para vocês ouvirem o meu comando aqui, a minha voz. Tá tudo certo? Estão conseguindo ouvir o som? Leirson, seja bem-vinda. A gente vai começar a fazer um exercício agora de reconexão com a nossa criança interior. Então, se você é nosso convidado aí para participar, convidada. Obrigada, Daiane, pela informação, tá? Então, eu quero agora, gente, o que eu quero falar para vocês? Na constelação familiar, a gente trabalha com representantes. Quando a gente vai fazer uma conexão, quando a gente vai fazer uma constelação de grupo, a gente trabalha com pessoas que elas assumem o lugar dos sentimentos, das pessoas que fazem parte da nossa constelação. Eles são representados por outras pessoas. Quando a gente vai fazer a constelação individual com bonecos ou com objetos, são os bonecos que assumem o papel ali, né? Que são os representantes daquilo que eu vou constelar. Nesse exercício que eu vou fazer com vocês agora, de conexão com a nossa criança interior, se você quiser pegar uma almofada, pegar um travesseiro, pegar um boneco, um urso, qualquer coisa nesse sentido para representar a sua criança interior, você pode fazer. Ele se torna ainda mais real, tá? Caso você não vai fazer sem nada, você só vai fechar os olhos e você vai inspirar profundamente o ar pelo nariz. Vai soltar pela boca semi-aberta e você vai fazer esse movimento por pelo menos umas 3 vezes. Inspira. Segura o ar lá no pulmão, no abdômen, vai limpando tudo.
e solta pela boca. Você pode até fazer assim, ó. Vai esvaziando, solta tudo que está dentro de você e da sua estrutura. Inspira mais uma vez. Agora, se você pegou algum objeto para representar a sua criança interior, você pode fazer esse exercício até com os olhos abertos, tá? Se você vai fazer somente com a força da sua mente, então eu quero que você inspire e se conecte com a sua criança. Tenta ver qual a idade mais ou menos que essa criança tem. Tenta olhar para ela. Como que ela tá? Ela está feliz? Ou ela está triste? O que a sua criança está fazendo nesse momento quando você olha para ela? Eu quero que você se aproxime dessa criança e se abaixe para você conseguir olhar nos olhos dela e ela nos seus. Olhe para essa criança e fala para ela: eu vejo você. Agora eu vejo você. E eu sinto muito por ter ficado tanto tempo sem olhar para você. Inspira isso. Solta. Sinta essa emoção de olhar para sua criança. E você fala para ela também com a força da sua mente: você não precisa mais ter medo. Eu estou aqui. Eu cresci. E a partir de agora, eu estou aqui para te cuidar. Você não precisa mais ter medo de nada. Nem insegurança. E nem precisa mais servir as outras pessoas com medo de abandono. Porque você tem a mim. E eu tenho a você. Inspira isso. Tenta ver para os olhos dessa criança como foi para ela ouvir isso de você. Se conecte agora com a sua criança e sinta como ela reagiu ao ouvir isso de você. Agora, como essa criança, você vai fazer um convite para ela. Você vai falar para ela: minha criança, eu vou te convidar agora para você ir para um lugar muito especial. Você vai voltar para o útero da nossa mãe. E a partir desse momento, você é um feto. E você está lá no útero da sua mãe. Um espaço quentinho, acolhedor. E você vai falar para essa criança: minha criança,
você não precisa significar nenhum tipo de rejeição que porventura a nossa mãe, o nosso pai ou os nossos avós, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles também tinham dores e sofrimentos e ficaram sem saber como fazer quando descobriram que você existia. Mas o principal é você saber que a nossa mãe nos alimentou, nos nutriu e nos deu tudo o que era necessário para a gente nascer com vida. Então, aproveite agora, minha criança, aproveite esse espaço, esse acolhimento, esse lugar tão especial que é o útero da nossa mãe. Se da outra vez que você estava aí, você não soube como aproveitar esse momento, saiba que agora você está segura e que você recebeu tudo o que você precisa. E que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de todos os medos e inseguranças dos nossos pais, eles enfrentaram tudo para garantir a sua vida e você não precisa compensá-los por isso, porque você é importante para esse universo. Você foi escolhida e você escolheu eles. Imagina essa criança, esse feto desenvolvendo dentro desse ambiente tão seguro agora, com emoções de amor, de carinho. Dê todo esse carinho, esse amor que a sua criança, tudo que ela queria naquele momento que ela estava lá no útero da sua mãe, você, que é 50% sua mãe e 50% seu pai, você pode dar tudo para essa criança, para esse feto, para essa criança que está sendo gerada dentro do útero da sua mãe. Ela não sabia fazer diferente, mas agora você pode dar para você mesma tudo aquilo que você precisa, aquilo que você almejou. Então dê amor, dê carinho, passe a mão pela barriga da sua mãe, sussurre alguma coisa que você gostaria de ter ouvido enquanto você estava lá no útero da sua mãe. Mamãe ama você. Papai ama você. Você é especial. Você foi escolhida. Você é importante. Inspira esse sentimento que vai tomando conta da sua criança. Imagine essa criança nascendo agora, nascendo esperada pelos avós, ela é esperada pelos irmãos mais velhos, ela é esperada pelos tios, é uma criança esperada por todo mundo. Imagine essa criança sendo esperada por todo mundo, é você. Você é criança, a sua criança nascendo com todo amor, com todo carinho. Você é especial para esse universo. Tantas pessoas precisaram existir antes de você para você existir. E agora você está nascendo com muito amor, com muito carinho. E independentemente do que aconteça na vida dessa criança, ela não precisa mais tentar compensar o que ela recebeu, simplesmente porque ela é amor, porque ela é fruto do amor. Ela não precisa mais fazer tudo pelos outros. A partir de agora,
ela vai fazer por ela, em primeiro lugar, para garantir a sua saúde, a sua força, a sua vontade de viver. E assim, ela vai estar pronta para ajudar quando for necessário. Mas a sua criança não tem mais motivos para servir o tempo todo. Ela não tem mais por que ficar compensando pelas migalhas que ela recebe, porque ela é amor, ela é fruto do amor. Ela foi uma escolha e ela escolheu essa família para nascer. Essa criança cresce alegre, feliz. E agora eu quero que você se conecte com um momento que tenha sido especial na sua vida, um momento que tenha sido feliz na sua vida. Se conecte com esse momento. Quem estava do seu lado nesse dia? Era sua mãe, seu pai, um amigo, um tio, uma tia? Quem estava do seu lado nesse dia que foi especial para você, que você estava fazendo algo que te completou, que você pode falar: ai, eu estava feliz naquele dia. Qual a memória? Resgata essa memória. Eu quero que você se conecte agora com seus irmãos, se você tiver irmãos. Se você tiver irmãos mais velhos, você vai falar para eles: meus irmãos, o meu irmão, minha irmã, eu sou muito grata a você por você ter chegado primeiro, por você ter aberto o caminho para mim. E quando eu cheguei, não foi para tomar o seu lugar. Você não precisa mais ter medo, não precisa ter ciúme. Você, de certa forma, permitiu que eu chegasse. Inspire isso. Se você for a irmã mais velha ou o irmão mais velho, olhe para os seus irmãos mais novos, ou para a sua irmã mais nova, seu irmão mais novo, e você fala para eles: sinto muito por eu não ter sabido lidar com os meus sentimentos quando você nasceu. Sinto muito se demonstrei ciúme. É que eu não sabia fazer diferente. Mas agora eu te devolvo esse lugar que não é meu, que é seu. Porque eu preciso assumir o meu lugar no mundo. E enquanto eu estiver no seu lugar, o meu fica vazio. Inspire isso. E agora eu quero que você olhe para você, já pré-adolescente. Um momento na vida que a gente leva, que a gente recebe muitos nãos. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Olha o jeito que você está fazendo. Não, você não vai fazer isso. Então é um momento de muita restrição na nossa vida. Muitas vezes nessa fase a gente se volta contra os nossos pais porque a gente não sabe lidar
nesse momento, com os sentimentos desse momento. Mas entenda que era a forma que seus pais sabiam lidar com você. Eles não sabiam fazer diferente. Então você entenda agora que todas as frases, todas as palavras que de certa forma foram ditas pelos seus pais, pelos seus irmãos, para pessoas próximas e não tão próximas, negativas a seu respeito, é porque eles estavam olhando para você com o olhar deles, com a verdade deles e não com a sua. Então agora eu quero que você olhe para todas essas frases que foram ditas para você, que de certa forma você significou e você trouxe para a vida como escassez, como medo, como insegurança. Sabe, as comparações que fizeram entre você e outras pessoas, entre você e seus irmãos, que te diminuíam. Isso não era para você. Isso sempre foi feito com a verdade das outras pessoas e não com a sua verdade. Então agora você acolhe tudo isso, todas essas frases que você ouviu, que te diminuiu, que te fez se sentir insegura, com medo, que faz você sentir culpa, todas essas frases que foram ditas para você, por quem quer que seja, você acolha, você fala: eu vejo vocês, mas vocês não são minhas. Eu dou um espaço para vocês. Porque por muito tempo vocês foram até importantes para mim. Mas agora tá pesado demais carregar tudo isso. Então, eu escolho a partir de agora seguir sem vocês. Porque eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa suficiente, eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou inteligente, eu sou criativa, eu sou aquilo que eu quiser ser. E tudo isso que foi dito para mim, eu escolho a partir de agora não carregar mais comigo, porque estava pesado demais. Isso estava me levando para caminhos difíceis demais e que eu não estava dando conta. Por isso que agora eu escolho seguir sem nenhum tipo de sentimento que me machucava, por eu ter ouvido, por eu ter significado, em momentos que eu não conseguia entender nem fazer diferente. Mas agora eu posso. E eu escolho, a partir de agora, me colocar em primeiro lugar na minha vida. E essa adolescente cresce agora ao lado da sua criança, uma pessoa segura, firme e capaz, e se torna essa mulher ou esse homem que está aqui agora fazendo esse exercício para se reconectar com a sua força interior. Tenta olhar para o seu lado agora e você vê
essas duas versões suas do seu lado, sua adolescente e a sua criança. Vocês três, pegas na mão, ou vocês três olhando para o futuro, olhando para frente. Inspire a emoção que você sentir nesse momento e você se volta para sua adolescente e você fala para ela ou para o seu adolescente e você diz: eu vejo você. Você é muito especial. Você não precisa mais ter medo, porque a partir de agora eu estou aqui com vocês. Vocês têm a mim. Vocês não precisam mais ter medo. Eu sou grande, e eu sou capaz, e eu sou suficiente de realizar os problemas, as situações difíceis. Eu não preciso mais mendigar amor. Eu não preciso mais sentir culpa. Vocês não precisam mais, porque eu estou aqui. Agora, eu preciso de vocês na minha vida para trazer leveza, a alegria da descoberta da adolescência. Eu preciso dessa paixão pela vida da adolescência. Eu preciso que isso faça parte da minha vida, dos sonhos, dos projetos, de acreditar que a gente é capaz. Eu preciso dessa energia comigo a partir de agora, da adolescente. Eu não preciso dos medos, das inseguranças, porque eu sou grande. Eu sou capaz, eu consigo. E você olha para sua criança. E você fala para ela: e eu preciso da sua felicidade, da sua inocência, da sua alegria de criança. Eu preciso disso comigo para tornar os meus dias mais leves nos momentos difíceis. Eu não preciso mais dos medos, das inseguranças, dos traumas. Não, vocês não têm motivo para isso. E agora, você se imagina abraçando. Você pode fazer um movimento de se abraçar você mesma. Ou se você tiver com um representante, um travesseiro, uma almofada, abraça, sinta você dando para essa criança, para essa adolescente, tudo que ela não recebeu, tudo aquilo que você almejou, que você quis e que você sente que você não recebeu o suficiente. Saiba que você pode dar tudo que você precisa, está em você mesmo. Então, se faltou amor, se a sua mãe não te deu o quanto você queria, o quanto você precisava, se o seu pai não foi presente, não te deu o que você precisava, saiba que você é 50% seu pai, você é 50% sua mãe, e tudo que você precisa, você mesma pode se dar, você mesmo pode se dar. Você não tem necessidade mais de mendigar por isso, de se humilhar por isso, de se colocar em relacionamentos complexos, complicados, buscando preencher algo que você mesma pode se dar, que você mesmo pode se dar. Abrace, inspire essa emoção de olhar para você, de se conectar com você mesma.
sem nenhum tipo de preconceito. Se abrace. Inspire essa emoção, porque ninguém nesse mundo vai amar mais você mesma do que você. Não projete mais nos outros a sua felicidade. A sua felicidade depende só de você e dessa conexão com a sua adolescente e com a sua criança. Não projete mais a sua felicidade nas outras pessoas, em coisas, em objetos. Você não precisa disso. A sua felicidade está em você mesmo. Sinta esse abraço te preenchendo esse vazio que você traz dentro de você, essa falta que você traz dentro de você. Preencha tudo e inspire. Sinta toda essa emoção de pela primeira vez olhar para você mesma, olhar para a sua história e descobrir que você é amor, que você é abundância e que você tomou agora essa abundância e que ela vai fazer parte da sua vida. Então, de posse dessa abundância, dessa energia, dessa conexão com o seu interior, olhe para o seu futuro. Agora já adulta, já adulto, olhe para o seu futuro e imagine em um mundo cheio de abundância tudo que você quer para a sua vida. Amor, carinho, relacionamentos saudáveis, dinheiro, prosperidade no trabalho profissional, projetos, casamento, o que você merece. Olhe para esse futuro, um futuro onde tudo vai acontecer de forma abundante. Olha para ele e inspire tudo isso que você vê nesse futuro abundante e saiba que não precisa pensar com economia. Deseje o máximo, sonhe o máximo, porque o trabalho para realizar é o mesmo. É só você acreditar na sua força, nessa força interior com a qual você se conectou agora. Então olhe para esse futuro cheio de abundância e inspire isso. Solta o ar pela boca. Vai absorvendo essa energia. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos para uma nova realidade, para uma realidade de abundância, de alegria, de prosperidade, de relacionamentos felizes, de amizades prósperas, de relacionamentos familiares felizes. Você não tem por que ter medo, você é forte, você é capaz. Inspire tudo isso e abre seus olhos. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa que para mim
como foi essa conexão, sentiram alguma coisa? Podem falar. Tô vendo que o Danilo tá aqui, seja bem-vindo, Danilo, meu amigo, fazia tempo que eu não te via mais. Então, gente, se vocês se conectaram, conseguiram se conectar, fala aí pra mim, ou vocês dormiram, porque às vezes as pessoas dormem, né, durante o exercício, mas não tem problema, tá, gente? Se dormir, o nosso inconsciente, ele continua trabalhando. Então, às vezes você estava tão necessitado, que você não deu conta de ficar acordado. Então, às vezes você dorme mesmo. Que bom, Daiane, que você se conectou, que bom. Andressa, como que foi para você, Andressa? Muito forte, chorei muito, é natural, tá? Chorar, relaxei total, a Grace, a Andressa falou muita emoção. Bacana, meninas, que bom, tá? E aí vocês continuam praticando isso durante a semana, Giselda. Gratidão, Giselda, também por ter acompanhado a gente. A Andressa falou, foi bem intenso, chorei muito. É natural, Andressa, tá? A gente tá fazendo uma viagem, né, pro nosso interior. Elisa Alberta, muito nítido o sofrimento da minha infância e adolescência, abandono, desamparo. Mas agora você sabe, né, Elise, que você pode suprir tudo isso. E minha internet caiu, ficará gravado para eu fazer mais tarde? Vai sim, por 21 dias. Vamos fazer esse exercício por 21 dias, que é transformador, gente. É só se entregar, vocês podem compartilhar também com outras pessoas que precisam, tá? Que vocês acham, vamos compartilhar. Porque nós estamos num momento que nós precisamos compartilhar conhecimento, possibilidades, evolução. A Daiane falou assim, muitíssimo obrigada, aproveito para agradecer a professora Giselda por compartilhar esse momento comigo. Que bom, gratidão também, Giselda, por ter convidado uma pessoa, tá vendo, gente? Vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar possibilidades de evolução. Que bom que você gostou, Daiane. Então, se vocês quiserem compartilhar a live, podem compartilhar. E se vocês também me ajudam lá no Instagram, para a gente conseguir entregar para mais pessoas. Se vocês puderem fazer um print, postar no stories de vocês, falando sobre a live, isso chama atenção, as pessoas vêm lá e fazem. Por quê? Nós precisamos compartilhar a evolução, porque se a gente evolui, nós também podemos contribuir com outras pessoas para elas também evoluírem, né? Então isso é a lei da troca, a lei do equilíbrio, a gente contribuir. A Luciana falou, que linda, Elis. Então, lindo mesmo. Elis falou, mas poder ressignificar com a mulher forte que me tornei foi bom, foi ótimo. Que bom, Elis, que bom. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Sabe, esse momento que eu tiro aqui das lives de terça-feira, eu vou falar, às vezes eu tô cansada, sabe? Mas a partir do momento que eu começo a live, eu esqueço tudo, gente. Sabe quando some cansaço, some tudo? Porque é um momento muito gratificante para mim também, tá? De entrega, de poder compartilhar com vocês conhecimento, evolução, então é muito bacana, tá? Gratidão, Luciana. Então, a Elis está agradecendo a Luciana, então muito bacana, tá vendo? Gente convidando outras pessoas, então, e vamos aí. Agora a Elis convida outra pessoa para vir aqui na próxima, a mesma coisa a Daiane, vamos trazendo mais gente, e assim a gente vai se transformando em um grupo muito forte de pessoas, onde estão buscando aí a evolução espiritual, a evolução como ser humano, nos tornando mulheres mais fortes, mulheres que têm conhecimento sobre o seu potencial, sobre a sua força. E eu acredito, gente, sinceramente, que quando a mulher evoluir a ponto de saber da sua força, nós vamos diminuir a violência contra a mulher, nós vamos diminuir o feminicídio. Eu não tenho dúvidas de que esse movimento é um movimento para diminuir tudo isso, porque
Se a gente está forte, se a gente está curada com as nossas feridas interiores, se a gente não vai mais aceitar qualquer tipo de coisa, porque aí a gente sabe o nosso valor. Enquanto que quando estamos aí machucadas, feridas, buscando no outro o preenchimento do nosso vazio, nós vamos cair em mãos erradas, em pessoas que estão querendo sugar essa energia. Então, enquanto a gente ficar esperando que ele tem que mudar, nós vamos continuar sofrendo. Então, a melhor forma que nós temos de fazer é a gente evoluir, é a gente mudar, mas mudar pela gente, não pelos outros. Então, e esse movimento de evolução da gente, ele vai de fato fazer com que eles mudem também.